Olá, meus amigos, tudo bem? Primeiramente, desculpem aí pelo som, eu não sei o que houve com o meu microfone, estou usando o som mais aberto, então pode ter algum ruído, mas enfim, vamos seguir o barco aí. Então hoje, nós vamos estudar dois crimes que são muito importantes, são novos, foram introduzidos aí no nosso ordenamento jurídico há pouco tempo, que é o crime de exposição de intimidade e o crime de divulgação de cena de sexo, estupro, pornografia, enfim. Então, e depois, no final, nós vamos falar um pouco de ação penal nos crimes iniciais ali contra a dignidade sexual. Legal? Então, vamos iniciar aí a temática, vamos dividir a aula possivelmente em 3 blocos. E, enfim, então vamos para o conteúdo. Legal? Então, olha só. Registro não autorizado da intimidade sexual, né? Registro não autorizado da intimidade sexual. Pelas cenas, vocês já podem entender o que eu estou querendo falar, o que a lei busca proteger, né? Justamente essa situação onde pessoas são fotografadas na sua intimidade e posteriormente expostas aí. Isso causa um grande prejuízo à vida dessas pessoas, seja prejuízo profissional, prejuízo no meio social em que vivem, enfim. Essa conduta vem crescendo, né, ou pelo menos vinha, e o legislador entendeu por bem que era hora de tomar algum tipo de providência e coibir. Então, pelas cenas aí a gente pode deduzir do que nós vamos falar, então vamos seguir adiante, né? Aí está o tipo penal, 216B, vejo que ele foi introduzido no nosso sistema em 2018, bem recente, né, para a história do nosso Código Penal. E, enfim, então eu quero dizer com isso que tem um potencial enorme, né, de ser cobrado aí em concursos públicos, OAB, enfim, vocês devem estar atentos a isso. Então vamos dar uma olhada aí no tipo penal. Produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes. Detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Tá? Detenção de 6 meses a 1 ano e multa. E aí vem o parágrafo único. Na mesma pena incorre quem realiza a montagem em fotografia, olha aí, montagem em vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. Percebam a abrangência do tipo penal, né? Então nós vamos destrinchar esse tipo penal aí ao longo aí desse primeiro bloco aí da aula, legal? Então seguindo, olha só, olha quando entrou em dezembro de 2018, ou seja, não tem nem 2 anos, né? Esse tipo penal não tem nem 2 anos que foi agregado ao Código Penal, então nós estamos diante aí de um potencial enorme de ser cobrado. O legislador, ele criou esse capítulo 1A, né? Então ele colocou lá, da exposição da intimidade, né? Ele criou esse capítulo e colocou um único crime. Na verdade, aparentemente, né, o objetivo do legislador foi criar aí um capítulo, um guarda-chuva. Surgiu essa primeira possibilidade, mas ele está atento aí a outras modalidades, né, desse tipo de invasão aí de privacidade. Então isso é importante, esse tipo de cuidado do legislador. Bom, essa mesma lei, né, a Lei 13.772, ela incluiu na Lei Maria da Penha, né, a violação da intimidade como um dos meios de violência psicológica. A gente sabe aí que a Lei Maria da Penha, ela trata da violência doméstica em várias faces, né, em várias vertentes. Não é apenas a violência física ali que resulta a lesão corporal, mas também é considerado violência doméstica a violência psicológica, a violência emocional, o assédio moral, né, praticado pelo agressor contra a vítima. Então, essa lei, 13.772, que incluiu no Código Penal
o artigo 216b, ela também fez uma alteração na Lei Maria da Penha para considerar esse tipo de conduta um dos meios de violência psicológica. Cuidado, fiquem atentos a isso, fiquem atentos a essa nova sistemática, beleza? Então, seguindo aí, ó, olha só, como eu vinha falando, né, essa inovação, ela busca coibir a exposição não autorizada da intimidade sexual alheia, né? Normalmente, evidentemente, o tipo penal fala em registro da cena aí, sem autorização. Então, nós temos várias situações desse tipo, né, de registro não autorizado. Já faz algum tempo que a gente observa aí nas redes sociais, né? Isso já não é novidade, aquela história do camarada que chega com celular, câmera, sei lá como é que eles fazem aquilo, né, por baixo de provador, por baixo da saia da moça, né, filmando, ou, bom, enfim, em várias situações aí de exposição de intimidade sexual alheia, né? Bom, tem gente que aponta que essa inovação foi trazida para o sistema em razão de uma cena, né, na campanha eleitoral recente, envolvendo um político brasileiro, aí, se é que vocês me entendem, né? Então, alguns dizem que essa introdução até aconteceu mais rápido por conta dessa situação que foi exposta aí na campanha de governador, na última eleição para presidente, governador e tal. Então, enfim, dizem que foi por causa disso. Então, seguindo aqui, olha só, o nome iuris, né, a gente fala do capítulo lá da exposição, né, ele é inadequado, né, se você for olhar aí o registro não autorizado da intimidade sexual, né, então a gente fala em exposição da intimidade sexual. Então, o nome do capítulo, ele não condiz com o próprio tipo penal, com o título do crime, né? Então, o capítulo fala em exposição da intimidade sexual. E aí, o único crime que tem lá dentro, na verdade, é registro não autorizado, né? Então, a gente vai ver que, na verdade, a exposição de cenas está no outro crime que nós vamos estudar na sequência, né? Então, o legislador andou mal aí quando ele construiu o nome do capítulo, o tipo penal do 216, quando na verdade a exposição de intimidade está jogada lá no artigo 218C, tá? O que nós temos aí como exposição da intimidade. Então, seguindo, quem pode ser sujeito ativo desse crime, pessoal? O tipo penal, ele não faz qualquer menção específica. Então, pode ser qualquer pessoa, daí que é um crime comum, tá? Então, do ponto de vista sujeito ativo, nós não temos nenhuma qualidade especial do agente, né? A vítima, também nós não temos nenhuma qualidade especial. E aí, no tipo penal, nós temos aí, olha só, cenas de caráter íntimo e privado, né? Que fala da intimidade sexual. Cenas de caráter íntimo e privado. Olha lá, a vida privada é gênero, né? A esfera privada compreende dados relativos a situações de maior proximidade emocional, conceitos relacionais específicos, como as opções sexuais, a orientação sexual do indivíduo. Então, cenas de intimidade, cenas privadas, né? A vida privada é que fica exposta nesse caso, tá? Ainda no tipo objetivo, olha só, né? A intimidade, a gente vai ver aí já a teoria das esferas concêntricas, né? Olha lá, a intimidade, né, que é a espécie aí da vida privada, né, é uma esfera íntima no modo de ser de cada pessoa, né? É o modo de ser de cada pessoa. A intimidade é o modo de ser de cada pessoa. Então, dentro da minha vida privada, da minha vida ali, como pai, como filho, como amigo, como irmão, como marido, como namorado, aquela é o conjunto, né, de ações da vida privada. Nós ainda temos dentro dela a intimidade, uma situação mais restrita ainda, tá? Uma situação mais restrita ainda. Olha aí, ó. Para quem não conhece, vocês devem ter estudado isso
em direito civil, né? A teoria dos círculos concêntricos ou teoria das esferas da personalidade, né? Eu vou mostrar para vocês aqui um gráfico, né, para explicar bem isso. Então, olha só, nós temos a vida privada, que estaria num círculo mais amplo, é aquele convívio que eu falei, não é um convívio necessário, não é público, né, é um convívio privado, quando você tem um convívio ali com amigos dentro da sua casa, né, num clube particular, ou seja, né, são aspectos de convivência aí da vida privada, né, aspectos de convivência da vida privada. E aí nós temos aí, na segunda esfera mais interna, a intimidade. Então, dentro da vida privada, quando a gente faz uma festa, quando a gente reúne com os amigos, quando a gente vai numa reunião de família, de parentes, isso é vida privada. É uma vida que é um aspecto da nossa vida que não diz respeito ao público em geral. Dentro dela, aí nós temos o círculo da intimidade, ou seja, aí é mais restrito ainda. E por fim, lá no núcleo central, o segredo, né? Ou seja, eu posso ter uma vida privada com a minha família, eu posso ter, por exemplo, uma intimidade com a minha parceira, e eu posso ter um segredo, que é uma coisa só minha, ou talvez compartilhei com a minha parceira, mas o resto do mundo não sabe, tá? Então nós temos aí essas três esferas, teoria dos círculos concêntricos ou teoria das esferas da personalidade. Teoria dos círculos concêntricos ou teoria da esfera da personalidade, tá? Então, voltando aí, seguindo, só vou tomar uma aguinha aqui. Ainda dentro do tipo objetivo, olha só, o que nós temos? Nós temos um tipo penal misto alternativo, ou seja, ele traz mais de um núcleo, mais de um verbo, mas a prática de mais de um desses verbos no mesmo contexto fático vai ensejar apenas um crime. Então vamos ver os verbos aí, ó. Produzir, né? Produzir significa criar, elaborar, levar a efeito, dar origem, tá? Então é o primeiro núcleo. Fotografar é o registro, né? É a obtenção da imagem pela fotografia, né? É a obtenção da imagem pela fotografia. Nós temos também o filmar, né? Então a fotografia é o registro estático. O filme é o registro da imagem, mas é o registro dinâmico, né? Então, produção, eu vou criar lá a imagem, ou eu vou fotografar, ou eu vou filmar, né? Ou eu vou registrar, né? Aí, me parece que houve uma redundância do legislador, porque a fotografia é uma forma de registro, só que estático, e o filme é uma forma de registro de imagem, só que é uma forma dinâmica, né? Então aqui, ó, ainda vem aí para reforçar o registrar. Então olha só, nós temos 4 núcleos do tipo, né? Ou seja, nós temos um tipo multinuclear e a prática de mais de um desses verbos no mesmo contexto fático. Então o indivíduo fotografa e filma, né? Tipo misto alternativo vai responder por apenas um crime, legal? Seguindo aí, ó, olha só. Qual é o objeto material do crime, né? O que é objeto material, doutores? Lembrando aí, é a pessoa ou coisa sobre a qual recai, a conduta criminosa, né? Então, o objeto do crime, o objeto material do crime é o conteúdo, né? É um conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado. Viram só? Então são cenas de nudez. Então não precisa necessariamente nessa cena, volta aqui para mim, não precisa necessariamente nesta cena, né, quando nós falamos em cena de nudez, ter qualquer tipo de contato sexual, ato libidinoso ou satisfação de lascívia, né? Não é necessário para a configuração deste crime aqui, basta a nudez. Mas também nós podemos ter o registro, a filmagem, a fotografia de atos sexuais, conjunção carnal, ato libidinoso diverso, né, que deveriam ter ficado no âmbito da vida privada, no âmbito da intimidade daquelas pessoas envolvidas e acabaram sendo aí registrados sem autorização, não era para autorizar. Imagina o camarada de luneta lá, o vizinho, né, você lá com o seu namorado, marido, enfim, esposa, namorada, a pessoa, o seu parceiro, parceira, não interessa, e aí um camarada lá, um vizinho, ele tem lá uma telescópica de alto alcance e começa a fazer registro daquela cena. Isso é aí a transgressão da norma
Penal, tá? E olha só, qual é o elemento normativo do tipo, ou seja, qual é o elemento de interpretação do tipo penal aí? Sem autorização dos participantes. Quer dizer, não basta o dolo, né, de registrar, né? Esse registro deve ser feito sem autorização dos participantes. Por quê, doutores? Porque se houver autorização, o crime se desconfigura, é fato atípico. Olha, se eu autorizo me registrar, seja numa cena de nudez, seja numa cena de intimidade sexual, se eu autorizo esse registro, não há o que falar em crime, né? Não há o que falar em conduta criminosa. Então, seguindo aí, ainda dentro do tipo objetivo, olha só, nós temos um crime de característica material, ou seja, para a consumação, né, além de descrever o resultado, o crime exige a produção do resultado naturalístico, né? E qual é o resultado naturalístico? É a produção, fotografia, filmagem ou registro de um conteúdo. Então, eu preciso de alteração no mundo fenomênico para a consumação do crime de registro não autorizado da intimidade sexual, tá? Por óbvio, como eu falei há pouco, né, o consentimento ofendido, né, só é crime quando não há autorização desse registro, dessa filmagem, dessa fotografia. Se a pessoa ela permite se fotografar nua ou numa situação de ato libidinoso, né, ou de conduta sexual, não há o que se falar em crime. Consentimento do ofendido aí é causa supralegal de exclusão aí do crime, tá? Beleza? Agora, quem é que pode consentir? Ó, a pessoa maior, ou seja, maior de 18 anos, e com capacidade de discernimento. O maior com capacidade de discernimento, né? Porque se a pessoa tiver mais de 18 anos, mas ela não tiver condições de consentir livremente, por algum tipo de enfermidade mental, enfim, né? Não há o que se falar de consentimento ofendido. A mesma coisa se for menor de idade, tá? Beleza? Então vimos aí que o consentimento do ofendido afasta a atipicidade. Se for menor de idade, não vamos ter a incidência do Código Penal, mas sim do artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, vejam só. Havendo consentimento de pessoa maior e capaz, fato atípico. Se for o caso de um menor que for fotografado, aí houver o registro, nós temos o quê? Um tipo penal específico no ECA e pelo princípio da especialidade, ele afasta a incidência do Código Penal. Nós temos aí o artigo 240 para a leitura de vocês, né? Olha só, vou ler só uma parte: produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente, né? Incorre nas mesmas penas quem agencia, facilita, recruta, coage ou de qualquer modo intermedia a participação de criança ou adolescente nas cenas referidas no caput desse artigo, ou ainda quem com esses contracena. Então vejam, doutores, que nós temos aqui a figura especial lá no ECA, afastando a incidência do artigo 216b. Então, seguindo aí, vamos seguir ainda dentro do tipo objetivo. Olha só, uma coisa é fazer o registro, a outra coisa é divulgar, né? Então, se ele registra, o ato de registrar, ele registrou, não divulgou, mas é descoberto que esse registro foi feito sem qualquer tipo de autorização, é o artigo 216b. Mas se ele divulgar, aí ele vai para o 218C, que é aquela crítica que foi feita no início, em relação ao título do capítulo, né, do 216B, que fala em exposição, quando na verdade a exposição está prevista no artigo 218C, tipo subjetivo. Temos como elemento subjetivo o dolo, a vontade livre e consciente, a vontade livre e consciente de registrar de forma não autorizada a intimidade sexual, tá? Então eu estou mostrando esse quadro, a gente ainda não viu
o 218C, né? Então aqui, para vocês visualizarem a diferença, registro não autorizado da intimidade sexual, divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. Nós vamos estudar esse tipo penal mais à frente e estamos aqui no 218B. Vou deixar aí alguns segundinhos só para vocês olharem e verificarem aí a diferença. Bom, não se preocupem, porque nós vamos retomar e vamos estudar o 218C e aí vai ficar mais nítida a comparação entre eles, tá? Forma equiparada, o parágrafo único diz o seguinte, ó, na mesma pena incorre quem realiza montagem, né? Hoje, nossa, existem muitos softwares aí que, putz, é muito complicado até de você constatar que aquilo foi feito uma montagem, né? Realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo, né? Então hoje, como eu disse, é muito fácil, né, fazer esse tipo de registro, lembrando que nesta modalidade a vítima não participou do ato, né? Mas ela de maneira leviana, de maneira venal, ela é vítima de uma montagem, né? Vítima de uma montagem com a utilização da sua imagem. Ela é vítima de uma montagem com a utilização da sua imagem, tá? Isso hoje é muito, muito fácil, né? Olha só que neste caso aqui do parágrafo, o verbo, né, o núcleo é realizar, que tem o sentido de efetuar, colocar em prática, fazer, né? Então, como é um verbo de ação, nós temos então aqui um tipo comissivo, verbo de ação, tipo comissivo, tá? Tipo subjetivo dolo, nós já vimos aí, ó, o elemento subjetivo, fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual. Então, para a incidência do parágrafo, eu preciso ter a finalidade especial. Então, não é o dolo comum, é o dolo agregado com uma finalidade especial. E a consumação no caput ocorre com a produção da fotografia, filmagem ou registro. A produção, fotografia, filmagem e registro. E no parágrafo, com a realização da montagem, tá? Então, o momento consumativo aqui, lembrando que nós estamos diante de crime material, tá? Lembrando que estamos de crime material, é possível a tentativa, crime plurissubjetivo, eu consigo fracionar os atos de execução, daí ele pode ser interrompido e nós temos então plurissubsistente, perdão. Falei plurissubjetivo, não, é plurissubsistente, tá? Eu me equivoquei. E a ação penal é pública incondicionada, tá? Ação penal pública incondicionada. Vou fazer uma interrupção aqui, nós já passamos aí de alguns minutos dos 20, né? Então eu vou dar uma interrupção e a gente volta já já.